A Raquel vai, como a Jéssica disse, vai se apresentar, falar um pouco. A gente vai compartilhar esse arquivo. Vocês vão navegar um pouco por ele. Depois a gente retorna e aí a gente já abre a fala para as provocadoras. A gente decide quem começa. Se quiser, pode ser ordem alfabética. Vocês que sabem. E aí a gente. Aí elas falam um pouco, porque é interessante a gente escutá-las, né? Acho que para quem está de ouvinte também, escutar esse processo, como é esse processo de provocação, e depois a gente abre, se der tempo, porque a gente calcula mais ou menos 1h30 também, para a coisa não ficar muito grande, assim, se a gente vê que dá mais tempo, a gente também abre a fala para quem tiver a fim de falar um pouco da experiência, tá bem? Vamos lá, Raquel. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês todos, as meninas que aceitaram vir também como provocadoras. Algumas até a gente está se encontrando aqui a primeira vez também, então, muito especial isso, e agradeço os meus amigos que estão aí também. Mó legal a gente se encontrar por aqui também nessa experiência e vocês estarem fazendo parte também aqui com a gente. Então, gente, eu sou artista visual e eu conheci a Casa da Pau Brasil através do Instagram, né? E eu também, por formação, sou produtora cultural. Então, eu me interessei em vir para o espaço um pouco também com esse olhar de tentar entender melhor como é uma residência, porque foi minha primeira residência artística, e também sair um pouco de um bloqueio criativo, que eu estava, tipo, tentando desenhar, voltar a pintar, e estava nesse bloqueio. E aí foi também quando eu me inscrevi, me candidatei para participar do grupo que a Marina faz parte, de curadoria, que tem trocas riquíssimas também, e de certa forma contribuiu muito também durante o período que eu estava aqui na Casa da Pau Brasil, né, fazendo essas pesquisas, com outras questões também. E eu sempre tive essa inquietação também, principalmente agora durante a pandemia, com a questão da gestão de informação também, né? Se relaciona para mim de alguma forma com desenho. E eu estava muito num momento muito mental, assim, de querer organizar conhecimentos e informação, e ao mesmo tempo muito saturada de ficar no digital e querendo buscar formas lúdicas de me relacionar com informação, né? E também relacionando com a arte. E aí tive vários momentos na casa com as meninas, assim, que eu fiz aula de desenho, fiz aula de pintura, e estava nesse processo, e trocando com elas também. No momento estava a Lia também, que era da performance, que está aqui com a gente também hoje. E cada uma de uma linguagem, uma troca super rica, super bacana, assim. E aí, assim, eu já conhecia um pouco da proposta da residência também, que tem esse formato de apresentação, né? E eu estava querendo materializar de alguma forma o que eu estava tentando fazer, né? E as minhas impressões. E aí virou esse documento, assim, né? Tipo, eu vim para desbloquear do desenho da pintura, como as meninas falaram, é uma coisa muito de processo, né? A ideia vai realmente, assim, no coletivo, se desenrolando para uma outra coisa, vão surgindo fios totalmente, assim, novos também, durante o processo criativo. E aí, dentro dessa questão da gestão da informação também, que eu vinha pesquisando junto com o desenho, eu acabei chegando nesses 2 meses, né, que eu pretendo chegar em coisas novas também, até com a troca que vai acontecer hoje com as meninas, acredito que vai enriquecer bastante essa pesquisa também, chegar num outro momento, né, mas assim, surgiu esse documento do desejo também de querer compartilhar com os amigos o que foi uma residência, e também documentar isso, registrar de alguma forma, mas também que fosse lúdico e que pudesse proporcionar de alguma forma para as pessoas que vissem esse documento, que eu não vejo muito como um documento, que pudesse tornar um pouco leve, porque eu acho que a gente está todo mundo muito no digital para trabalho, ou meio cansado, e eu pensei, cara, eu queria fazer alguma coisa que fosse artística e também fosse divertida, e as pessoas pudessem ver informação um pouco fora desse lugar, só de uma coisa, às vezes, que a gente consome e satura a gente, principalmente nesse momento que a gente está todo mundo isolado, se comunicando muito através, intermediado por computador, né, e por plataformas digitais. Então, é isso. Aí eu propus às meninas, elas super acolheram essa ideia e têm acolhido várias ideias assim durante esse meu processo de pesquisa
que me proporcionaram, assim, enriquecer meu repertório também e com novas questões, né? E aí, é isso, é esse documento que saiu agora, neste momento de pesquisa, e queria muito saber como foi a experiência para vocês, né, de lidar com isso, como foi a relação de vocês aí nessa... Se vocês tiveram curiosidade para investigar, ou se, como foi? E das meninas também, né? Você quer colocar um tempinho para as pessoas Assim, acessarem ele, que a gente pode marcar um tempo para que todo mundo possa navegar por esse documento. Eu acho legal dar esse tempo, né? Porque aí quem já viu, ele tá, não sei quem já baixou, quem não baixou, mas ele tá no, se todo mundo recebeu, mas ele tá agora no chat. Se vocês Isso. quiserem. Vamos marcar, então, um tempo, ó, 7 minutos, que a gente tinha pensado nesse tempinho agora, 19h20, 19h27, a gente retorna. Se alguém tiver algum problema para abrir, avisa aqui, que a gente pode avisar no chat. Eu acho que, para não ficar muito monótono, eu posso começar a falar que eu já tive a oportunidade de abrir o documento. O que vocês acham? pode ser. Pode ser também. Bom, quando eu recebi o documento, a primeira coisa que eu tive curiosidade de ver foi a Raquel assinou, né? Aí eu vou teclar no nome dela para ver que fotos dela ela colocou. Aí tive uma surpresa, caí na gargalhada, que ela colocou aquele retrato, né, que faz de olhos vendados, né? Achei bem interessante. Depois eu acessei ao que queria dizer hipertexto, que eu achei bem rico também, que tem várias variantes de descrição, né, do que é. Olhei aquela parte do sonho, que ela fala dos sonhos dela. Olhei também aquela outra parte do obrigado, né, que tem a foto de todas as pessoas que fizeram parte desse trajeto dela, de alguns eventos que ela foi, da feira, né, de sebo. Eu achei um barato, por quê? Porque o e-mail em si ficou bem pequeno, né? Não sei nem se a gente chama aquilo de e-mail, acho que foi um e-mail, né? O e-mail era uma coisa pequena, mas se você fosse se interessando, você podia ir olhando tudo, né? E a parte também que falou da Casa do Pau Brasil, né? Da Pau Brasil, né? Que mostra várias atividades, fala da casa. Quer dizer, achei uma forma de comunicação bem interessante, realmente diferente, né? Que é uma coisa que vai ter a duração que você quiser. Se você quiser uma coisa curta, você só lê e tal. Se você quiser se interessar por algum item, você vai e entra, você linka numa parte só, ou lê uma parte só, lê tudo. Achei muito rico, achei bem interessante essa forma de diálogo, né, de comunicação. Achei bem legal. É isso. Gente, essa é minha mãe. Obrigada, mãe, por sua impressão, por compartilhar com a gente. Gostei legal, achei um barato. Raquel, parece que no item origem está pedindo permissão para acessar. Se você Então, isso foi engraçado. Até alguns amigos me mandaram mensagem falando isso. E
Na verdade, esse Tem Origem era um vídeo que eu fiz de um churrasco que a gente teve em família antes de eu ir para a residência. E aí, na hora, eu até pensei em refazer, mas aí depois eu pensei, não, cara, porque é sobre isso também, é justamente como a gente está intermediado e como essa informação pode sofrer interferência desses recursos digitais, né? Porque, assim, até a entrega mesmo de cada item depende muito ali de quem está hospedando aquela informação, né, para chegar até a gente. Então, é um pouco sobre essa fragilidade também, né, da informação, assim. Parece uma coisa simples, mas, assim, a coisa mesmo da construção, para mim, foi um processo muito louco, porque eu achei que ia ser uma coisa muito simples de fazer. Quando eu comecei a conceber a ideia, eu pensei, cara, é só escrever um texto basicão e começar a brincar com os links. Eu vou me divertir, vai ser na parte dos links, né? E aí depois eu comecei a pensar que não, cara, não mesmo, porque para quem tem uma mente muito louca, assim, ativa, você vai querer transformar a frase inteira em link, tudo vai ser link, aí depois vira um quebra-cabeça que você vai querer dispor a informação de uma forma também nova, você dispõe de uma forma e depois, não, esse texto não tá bom, aí apaga e sai o link, que link era esse? Aí fica uma coisa louca, assim, uma experiência, a experiência em si foi ganhando um novo tempo, a experiência por si só, ela tem um tempo muito diferente, e o próprio documento também, né? Porque, assim, não sei se vocês tiveram tempo de ver, algumas partes da estrutura são plataformas que você pode alimentar, né? Você que está visitando. E aí vocês podem alimentar ou não, vocês podem só visitar e falar, cara, é isso. Vi esse documento, estou descartando aqui, não quero mais me relacionar com ele. Então, o processo em si foi muito interessante, assim, de tentar construir esse documento, né? Eu até pensei a coisa do texto também, fiquei pensando, pô, eu vou redigir um texto, mas eu estou escrevendo para mim, como um diário, um registro de um documento que eu possa depois visitar, de memória, ou eu vou escrever para o outro ler, né? E aí, que voz vai ser essa que eu vou usar nessa construção de texto? Aí também já fiquei, nossa, cara, e agora? Eu coloco um olá, eu já começo iniciando como se fosse um diário. E aí foi muito interessante, porque aí eu vi também quantos elementos novos para estudar também nessa construção, né, desse tipo de correspondência, assim, se for nesse formato de correspondência, né. E aí eu comecei a procurar também outros projetos de arte digital voltada para essa parte de hipertexto e comecei a achar coisas super interessantes. A Luciana também me deu umas dicas super legais, assim, de filme, né, e de outros materiais. Então, assim, é um universo novo para mim, assim, né? Tipo, eu me interesso por hipertexto já tem um tempo, mas a construção de trabalhos de arte voltado para o digital e para o hipertexto, para mim é muito novo, porque eu só conheci o campo da arte digital, mesmo de pintura digital. Então, foi uma investigação que eu fui fazendo, que se desenrolou, começou a se desenrolar dentro da Casa da Pau Brasil, porque eu estava ali procurando uma plataforma, um material para criar, e eu não sabia direito, não me identificava com os que eu já conhecia, que eu já tinha testado, e aí foi caminhando para o hipertexto, né? Então, e aí é isso, é tipo um documento extremamente simples, mas que se vocês não conseguissem abrir, por exemplo, já estava tudo naufragado, né? Teve uma hora que eu fiz o documento, inclusive, fiquei feliz, pensei, ai, pronto. E, tipo, eu ficava mexendo nele o tempo todo, né? Até o último segundo, assim, até hoje à tarde eu ainda estava assim, ai, vou mexer mais um pouco, eu quero colocar aquela informação. E aí, tipo, falei, não, preciso parar com isso, cara, preciso parar, vou enviar para o pessoal. Aí, na hora que eu preparei para enviar, o link não estava funcionando. Aí eu falei, nossa, que legal. Nem carta, nem e-mail, nem nada, porque não vai chegar para ninguém, cara. Ninguém vai conseguir baixar, ninguém vai conseguir abrir. E aí, tipo, depois resolveu. Então, assim, nossa, é um universo muito interessante de explorar, assim. Mas falei a beça, vocês já devem ter visto o documento todo, né? Tanto que eu falei. Eu acho que a pergunta que eu fiquei mais curiosa, dá para sobreviver numa casa só com mulheres? Eu fui clicar direto ali para saber a resposta. E era o justo link que não funcionava. Assim. Então, é interessante essa parte também, Luciana, porque depois quando eu fui... Você viu pelo celular, não foi? Não, eu estava aqui no computador. Ah, é? Ah, No celular. Hã? Vou tentar no celular também. Porque esse, ele vai jogar pro pau na mesa. Só que é muito sutil, aparece assim, ele desce o texto, né? Ele faz assim, pum, aí vai pro pau na mesa, que é o podcast dos áudios daqui da casa. Mas aí, tipo, no computador, só que ele só rola a tela, assim, não sei se aconteceu no seu aí, ó, mais um, tipo, um ruído. No... Achei. E aí a ideia era jogar pro podcast para a pessoa ter a própria impressão, sabe? Do tipo, não sei, será?
Mas eu posso responder assim, minha resposta pessoal, super dá, eu amei a convivência com as meninas. Mas foi realmente um questionamento para mim antes de vir para casa, sabe? Porque eu nunca tinha tido essa experiência de ficar numa casa só com mulheres. E eu fiquei meio assim, caramba, tô aqui isolada com a pandemia. E aí agora eu vou lá conviver numa casa só com mulheres, gente. Será que eu vou aguentar? Como é que vai ser isso, cara? E nossa, foi maravilhoso. Eu achei legal também que tem... O texto, ele é sempre linear, né? Mas conforme você vai criando labirintos, ele vira espacial, né? Então você começa a acessar vários ambientes que se conectam. Eles começam a conversar. Então, eu acho que o texto cria uma espacialidade, né? E múltiplos ambientes, assim, ele vira arquitetônico também, de certa forma. Isso eu achei muito bonito, assim, e você vai derivando nesses espaços, você entra aqui, entra ali, isso é meio que um voyeur, né? Você vai conhecendo os espaços, assim, é bem legal. E aí eu lembrei essa semana faleceu uma das pessoas que ajudou a criar o hipertexto, né? Que é o amigo do Ted Nelson, qual que é o nome dele? Ele é o Larry Tesler, né? E naquele filme do Herzog, Lo and Behold, ele fala assim, como que eu criei o hipertexto? Ele estava brincando, ele estava num barco com o pai dele, e ele estava passando a mão na água. E de repente veio na cabeça dele a ideia de que a água era um fluido que conectava tudo no mundo. E ele ficou pensando no texto como esse fluido, né? Eu achei bonito esse trechinho, eu achei poético, sabe? E é, de certa forma, como você foi conectando os espaços, assim. Achei bem bonito. Ai, que lindo! Eu acho que a luz já foi abrindo aí, né? E todo mundo. Então, acho que já começou. Eu não sei se vocês querem, Larissa, Marina, ir adentrando assim também, porque eu acho que eu tô achando interessante que as coisas estão vindo assim também, né? Acho que talvez até com a própria característica do trabalho, né? Do documento, assim. Então, vocês fiquem à vontade para ir entrando e, enfim. Acho que vai ser bom mesmo. Para mim, ir falando um pouco, aí depois vocês falam, volta a falar. Eu fiquei ali na expectativa, né? Pô, vou receber algo antes para ver, ou vai chegar na hora e a Raquel vai dar a surpresa. Aí ainda bem que você me escreveu, Raquel, perguntando se eu tinha visto e-mail, que eu não tinha aberto o e-mail para ver se tinha recebido algo. Aí meia hora antes eu estava aqui vendo, falando, eu quero muito mais tempo para viajar isso aqui com calma. Mas aí nessa pressa, o que foi interessante também, pensando muito na experiência da internet, que o tempo das coisas, né? A gente vê uma foto e já passa, a gente vê um vídeo, não precisa ver até o fim, vai meio que ali. E eu fui abrindo várias abas e comecei a dar play em tudo ao mesmo tempo. Então, a música do Jaar, junto com o podcast, vendo outra imagem, e foi super interessante, assim, para mim. Fiquei até pensando se, de alguma forma, não seria interessante, assim como desdobramentos ou versões futuras desse trabalho, também, de certa forma, provocar ou sugerir certas formas de se relacionar com essas coisas, nesse sentido de, para mim, foi interessante ir abrindo tudo ao mesmo tempo e vendo assim, pá, 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 pá. Foi mesmo, dava para ouvir a conversa e a música, e aí vocês falando, será que vale a pena mandar antes? Não mandaram antes, não, só um pouquinho. Enfim, essas foram minhas primeiras impressões. Assim, vou passando para Gabi e Larissa e a gente vai fazendo essas rodadas. Bom, eu tinha... muito sincronizada. Fala aí, Gabi, depois eu falo. Não, eu ia pegar o gancho do que a Marina falou, dessa coisa da internet, né, que é sempre um fluxo muito doido de informações, inclusive nesse momento que a gente está,
posto nisso, né? A gente foi jogado nisso muito mais em correnteza, porque a gente sempre teve, quer dizer, a gente sempre teve acesso à internet em partes, né? Porque se a gente for discutir acessibilidade à internet, enfim, são várias questões, mas a gente é jogado nisso, nessa correnteza, e a gente vai indo meio sem dimensão, né? E isso tem contrapontos na nossa vida, né? E aí, o que eu acho interessante, né, nessas coisas de hipertexto, é essa organizaçãozinha, sabe? Que vai transformando a sua vista numa categorização do que você pode ler, assim, de uma forma também muito intimista, né? Porque, como a Raquel falou, né? Abaixo são memórias fragmentadas desse período que eu vivi na Casa Pau Brasil. Então, é uma coisa muito específica e que se torna intimista. E aí tem uma coisa da banalidade, assim, que me vem para a poesia, que é muito interessante, que o como escrever, né? Que cada um tem um jeito de escrever, e escrever na internet, escrever no digital, como a gente se relaciona com isso também, né? Com a escrita, são várias escritas, né? Escrita acadêmica, escrita para arte, escrita para conversar no WhatsApp, tipo, 1000 figurinhas. E aí eu vi que em vários hiperlinks tinha, tipo, GIFs, assim, eu achei sensacional, porque é isso, saca? E aí isso vai para uma dimensão de que é a super ironia da pureza dos materiais da arte contemporânea, né? Tipo, a arte contemporânea tem que ser cara, elitista, porque ela só pode usar materiais aprimorados. E é uma falácia, né? A gente está aí para ver que qualquer construção artística ela é possível, assim, e o digital é um desenrolo, né, da arte e tecnologia, mas eu gosto muito disso. Aliás, a gente tenta pesquisar isso, né, Lari? Não, até falei com a Raquel que estava super a ver com o caminho que a gente estava. E eu e até no mesmo caminho que a Gabi, assim, eu achei muito aconchegante, assim. Eu gosto muito de receber e-mail, porque nesse negócio de rede social, parece que a minha caixa de e-mail só entra o que eu permito que entre, assim. Então, não tem propaganda, não tem anúncio, não tem recomendação. Então, quando eu abro esse seu arquivo, é isso, eu quero passar muito tempo nele, porque eu escolhi estar nele, e eu tenho uma série de opções de escolha, que não necessariamente eu sei o que tem, se vai me agradar ou não, mas, sabe, eu sei que eu posso me dedicar ali e que essa informação não vai sumir, que ela vai estar ali para eu ver quando eu quiser. Então, ele é muito acolhedor, assim, esse trabalho, né? E é legal porque parece que a nossa cabeça também tem hipertexto, né? Porque a gente vai clicando e a gente vai sendo levado para outras memórias, assim. Então, a gente começa a fazer ligações sem fim. Quando a Luciana falou da água, dessa história, eu não conhecia, mas eu lembrei de um filme que eu assisti esse final de semana, que não sei se tem muito a ver, mas ele chama... É uma viagem para um outro lugar, assim, ele chama Fungos Fantásticos, ele fala sobre cogumelos. E eu achei muito legal, porque eles falavam que o cogumelo ele é só a ponta do iceberg, assim. O que acontece na conexão entre os fungos está embaixo da terra. É uma coisa que a gente não vê, que conecta uma floresta inteira, e eles até assemelham isso com a internet. E eu lembrei disso na hora que eu estava no trabalho, assim, porque o que eu tenho aqui é só uma superfície de alguma coisa que aconteceu. Mas cada vez que eu clico, eu vou para tantos lugares, e aí é isso, assim, esse trabalho começa a sair do seu trabalho e ele vai para outros lugares da minha cabeça. Como eu já estou na internet, eu já começo a pesquisar outras coisas. E aí, eu queria te perguntar, assim, por que se você considera que ele está terminado? Porque você falou, eu fechei um pouquinho antes de mandar para vocês, e eu fiquei,
Oxe, você terminou? Porque tem algumas frases que não são clicáveis. Tem aquela estava fechada e eu fiquei pensando o que é de propósito, o que você esqueceu e tudo bem, fez parte. Mas eu fiquei pensando assim, eu acho legal ter esses não clicáveis, mas ao mesmo tempo eu fico triste que se ele acaba, assim. Então eu ia te perguntar se ele acaba mesmo, esse projeto aqui. Cara, ele não acaba, mas eu não sei se ele não acaba de uma forma pessoal, assim, do tipo, eu tinha muita dúvida se alguém ia clicar além da segunda linha, tipo, quando eu comecei a fazer, eu fiquei assim, gente, tá, isso é muito interessante para mim, eu tô fazendo aqui, tô me emocionando, selecionando essas fotos e tal, mas será que as pessoas vão abrir e vão ter interesse de clicar em quantas coisas, na real? Talvez quando elas virem esse autorretrato, elas pensem, nossa, cara, sério, sem tempo. Aí eu fiquei assim, tipo, pô, não sei, mas peraí, eu vou continuar nessa construção porque é um registro para mim, sabe? Também, e eu acho que pode ser interessante. Aí eu voltei lá para a memória de antes de eu vir para a residência, eu fiquei pensando, cara, eu tinha tantas ideias assim na minha cabeça do que era uma residência e eu acho que seria interessante. Eu comecei a buscar assim o olhar do outro mesmo nessa construção, né? Eu falei, ah, cara, tá, eu quero de registro para daqui a um tempo eu abrir esse documento novamente e sentir cada coisa ali naquelas fotos, naquele áudio, mas eu quero também para uma pessoa que nunca foi para uma residência, para ela abrir e ter uma ideia de como é a Casa da Pau Brasil, uma residência que só tem mulheres, e como é que foi um pouco dessa troca desse momento que eu estava lá. E aí, assim, essas palavras, algumas até que estão no início lá, tipo processo, internet, né? Algumas que estão do lado que não estão com link, são coisas assim que realmente eu tive algumas impressões novas aqui, dei uma renovada no meu olhar, mas ainda não tive assim, não vou dizer assuntos fechados, mas assim, ainda está em construção mais que os outros que têm um link. Então, pensei assim, eu acho que eu ainda não tenho um link para isso, né? Parece que vira um álbum de figurinha também, assim, do tipo, eu ainda não tenho uma figurinha para colar aqui nessa coisa que eu tô curiosa sobre. Então, ainda não vou colocar um link, vou deixar ela assim, sem link mesmo, para uma construção futura. E aí eu pensei super também em colocar formulário Google. Tipo, uma coisa que eu estava muito afim de colocar era formulário Google. Tipo, até essas perguntas que eu coloquei no início, eu pensei, cara, acho que eu vou colocar formulário Google para quem lê o documento, se quiser responder o que ela pensa de resposta para essa pergunta, responder. Mas eu fiquei assim, cara, mas eu acho que, pô, no início do documento a pessoa vai começar a responder formulário Google. Pô, tem gente que tem péssimas experiências com formulário Google, né? Muito assim, coisa de mercado, de produto. Eu pensei, não, cara, eu não quero dar essa cara. E aboli a ideia do formulário Google. E aí, tipo, cara, eu quero muito continuar, inclusive quero relacionar com imagem, sabe? Eu tenho muito desejo de repente, fazer pinturas, desenhos digitais e manuais e colocar hipertexto e fazer novas construções, de repente, com realidade aumentada. Aí, mas assim, já é uma viagem. Não sei se vocês viram o mapa mental que eu fiz, que, tipo, foi a cabeça que eu cheguei aqui, entendeu? Aí vocês pensam, megalomaníaca, doida. Como é que ela quer relacionar isso tudo em 2 meses, em 1 mês, né? E aí eu vim com essa cabeça, por isso eu quis muito colocar o mapa mental na construção para, tipo, verem, nossa, cara, que doideira. E aí, tipo, comecei com esse processo e pensei assim, cara, esse processo é bem bacana também, embora ele seja muito texto ali na primeira impressão, para eu visualizar um pouco o fluxo de ideias que eu tenho, né? Assim, eu tentei colocar um pouco, fazer de uma forma que eu conseguisse visualizar e propor isso também no documento, para quem quiser tentar também, né? Eu até penso nisso também, de repente. Se alguém quiser tentar e me mandar, gente, algum documento hipertexto, eu vou ficar super feliz de receber, tá? Podem me mandar. E aí, tipo, e ver o de vocês, como vocês vão fazer essa construção também, fazer esse exercício. E aí eu fiquei pensando também em criar formas de criar interatividade com isso, sabe, Larissa? De repente, se eu fizesse um Google Forms e transformasse ele num link, alguém responder e depois fazer um documento com todas as respostas que também tivesse links interativos. Mas aí, cara, é uma viagem. Vocês devem saber isso melhor do que ninguém. É muita viagem. É uma viagem que nunca acaba. Definitivamente não está acabada. Posso puxar um gancho aqui? Sim.
Não, eu fiquei pensando bastante na questão da escolha do formato, assim, do porquê que ele é um PDF que está fora da web, que aí ele leva você de volta para a web e que ele acaba dando com essa cara meio de finalizado. Fiquei imaginando se ele fosse um Google Docs, que então, se ele não está finalizado, você pode já continuar o mesmo documento e não criar um novo, que agora o que eu tenho já salvo no meu computador está inválido, né? Ou vai ser sempre ele ficou estático. E eu gostei das poucas vezes que você faz isso de... Eu clico num link e ele me leva ainda para outro link, porque pensando um pouco no fluxo da experiência, eu estou ali no PDF, aí eu vou para uma coisa, e se eu estou curiosa, eu tenho que voltar para o PDF para ir de novo para outra coisa. Como que, às vezes, uma coisa já poderia levar para outra, tanto para o mundo da internet, que é o que acontece às vezes, né? Mas como também que uma coisa leve para outra, ou leve você de volta para o documento, sem que eu ativamente tenha que voltar nele, né? Ou seja, eu tenho que, né, nesse fluxo infinito da internet, eu tenho que querer continuar navegando na carta para não ser dragada para outras coisas, assim, não, peraí, eu fui lá na foto, mas, né, como que também não chegar nesses becos sem saída, quando eu chego numa imagem e, bom, acabou aqui, então eu volto, né, acho que isso seria algo interessante de talvez você continuar explorando, assim, acho que eu vejo esse trabalho como um começo de processo que pode ir para muitos lugares, né, isso que você falou, assim, mil ideias, né? E também um pouco também me chamou a atenção isso do formato, né, do print de um story, que tem essa coisa do querer reter algo que é tão etéreo, mas que também poderiam ser exploradas as próprias ferramentas dessas redes sociais que tem a opção de salvar o story lá nos destaques, e também algo que leve para lá, ou algo que leve para o Google Fotos em vez de só do Drive, porque aí dá para as pessoas comentarem, também dessa coisa de interatividade, porque se tem algo que me remete a trabalho, para mim é o Google Drive, eu trabalho o dia inteiro no Google Drive, aí abre a foto e está lá. Por um lado, é muito interessante que dá para ver o título da foto, e foram muito bem trabalhados, os títulos das fotos estão sempre complementando, né, ali a experiência, mas tem um pouco de um beco sem saída, né, quando você chega ali, tá, agora eu volto, né, então dá para experimentar. Enfim, acho que a melhor referência que eu tenho dessa experiência fluida é a exposição que as meninas do Magenta fizeram com a Julie. Depois vocês mandam o link para a Raquel, vou passar aqui a lição, que era, na verdade, um site, então é outro contexto, né? Não é exatamente de hipertexto, mas era um site que você ia entrando e que uma coisa leva a outra e você fica navegando dentro da exposição de uma forma que é meio aleatória, mas quando você entra, ela sempre... Depois tem a opção de você ir para uma próxima, né? E que aí você fica ali nesse circuito que era um circuito mais fechado, mas que pode ser um circuito aberto, né? No seu caso, que leva aí para o contato com o mundo, assim. Eu me senti meio que nessa sua viagem, apesar de eu morar em São Paulo também, me senti viajando para São Paulo através dos seus olhos, assim. Que legal, Marina, ver como você experimentou isso, cara. Realmente, assim, essa coisa do hipertexto é um caminho, assim, né? Essa coisa que você falou do título também foi uma coisa também que eu fiquei um tempão, assim, quase que, tipo, pifando pensar os títulos dos arquivos, porque o primeiro documento que eu fiz, eu tinha colocado tudo... peguei aqueles símbolos mesmo do Word, de carinha, os mais simplesinhos, e tinha colocado várias carinhas, assim, tipo, uma lista de carinhas. Eu pensei, gente, né, não tem uma informação assim, não tem uma narrativa mesmo, né? E aí, até trocando ideia com as meninas, não sei se vocês tiveram tempo de ouvir o áudio da gente na cozinha conversando de como apresentar esse texto, né, que ia ter os links. Aí, poxa, coloquem perguntas, vamos colocar pergunta, vamos tentar fazer de outra forma e tal. Eu ia colocar a playlist do Spotify também, não deu tempo. E essa coisa também do arquivo, Marina, que eu pensei também de fazer assim, essa estética, eu queria uma estética meio kitchen, mas eu era daquela época de Blogspot também, gente.
daquele conhecimento inicial, assim, de front-end, né, programação HTML basicona, eu gostava, assim, mas o conhecimento técnico realmente é bem limitado meu ainda, assim, né? Tem que até resgatar isso, porque eu parei nessa época de mexer com programação, assim, e realmente rola uma pausa também por causa da questão técnica, como você falou, Marina, bem início de processo mesmo, porque algumas coisas eu me vi travada por isso, do tipo assim, cara, aqui entra um pouquinho de repente, desenvolver um pouco melhor a técnica nesse ambiente para poder começar a fazer algo mais criativo e mais interessante nessa narrativa, nesse fluxo de informação do hipertexto, né? Como você falou, de não ter que ficar toda hora voltando para o documento de texto para poder ir na informação. Mas, ao mesmo tempo, também, eu queria muito criar uma narrativa que ficasse um pouco fora do Instagram, por exemplo, porque o Instagram acaba com o algoritmo também que escolhe um pouco a entrega da informação para os seus amigos, né, por exemplo. Então, eu até pensei, se eu colocar vídeos e colocar fotografias, criar um Instagram só para isso, e de repente colocar o link, aí, de repente, o algoritmo não vai entregar. Então, eu queria fazer uma crítica também com esse documento, assim, bem meiouzão, blocado, simplesão, do tipo, poxa, é igual uma carta mesmo, aquela carta que nossos avós mandavam antigamente, e elas pegavam a foto do aniversário do sobrinho, a foto do casamento de não sei quem, colocava no envelope e enviava para o amigo, e tipo, ele recebia exatamente o que a avó queria entregar, ou que parente lá da nossa época, dos anos 90, 80, enfim, queria que chegasse ao destinatário, né? Então, foi um pouco também essa inspiração, né, do documento ser, assim, bem simples, assim. Isso traz de volta para a pergunta, desculpa, tô aqui monopolizando um pouco, gente, já eu passo para vocês, tá? É que só porque traz um pouco para a pergunta que está na própria conversa, né, ali no texto, né? Para ser arte visual tem que ser belo ou tecnicamente impecável, e aí agora você está falando assim, e ainda falta técnica, né? Mas eu quase que te pergunto de volta, assim, o que você faz precisa ser arte? Uhum. Não, na verdade começou muito realmente como uma brincadeira de querer me relacionar com a informação, né, de uma forma divertida, assim. Realmente, quando eu entrei ali no processo do hipertexto, não ficou uma coisa de, o que eu estou fazendo é arte, é uma loucura da minha cabeça de ficar tanto tempo no computador aqui, e, né, realmente, eu penso que não, assim, assim, com a experiência que eu tive aqui em São Paulo, dos lugares que eu visitei nesse tempo, assim, desse momento presente, né, porque às vezes nosso olhar muda mesmo, eu penso que não tem que ser uma coisa assim impecável, mas eu acho que essa questão da técnica, eu acho que realmente a potência da informação que é carregada ali naquela produção artística é muito mais interessante do que você ser assim extremamente hábil numa técnica de uma linguagem. Mas, por outro lado, a técnica é importante para você poder dar vazão à sua criatividade, né? Se ela te emperra ali numa coisa que você está tentando desenvolver criativa, eu acho que, de repente, é interessante desenvolver um pouco a técnica. Mas eu acho que não precisa ser belo, né, na real, assim. Mas pode ser também. Desculpa. Quando você falou de blog, eu lembro que... eu nem sei quanto tempo faz, mas tinha aquele... Quando tinha essa época dos blogs, tinha aquele negócio RSS, que você assinava e aí ele mandava um resumo dos posts que tinham no blog para o seu e-mail. E ele chegava no e-mail todo desconfigurado. Então, tem muito... E aí eu acho que, sei lá, isso acabou virando uma estética, assim, dos anos 2000, né, da internet. E eu tô vendo que tem muita gente resgatando essa ideia. E esse seu texto, que ele parece meio sem técnica, meio sem pensamento estético, ele tem esse pensamento, né? Que eu acho que, não sei, acho que ficou muito nas pessoas que têm 20, 30 anos, assim, 40. Me lembrou muito desse desconfigurado de propósito, assim. E era só para falar que a Marina citou da exposição que a gente fez, e a gente até, Gabi até fez uma piadinha antes da gente entrar, mas a ideia dessa exposição que a gente fez com a Julie Belfer, ela vem de um livro que chama O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Ele é um hipertexto manual, assim, eu acho, porque ele é um livro grossão, eu nem estou com ele perto aqui, mas ele é um livro bem grosso,
E aí, cada final de capítulo, ele te manda para uma página. E aí, quando você vai para esse você pode ou ler na ordem ou você pode ler nesses pulos. Aí você termina, aí você volta, aí quando termina o capítulo tem outra página. Só que a página você pode poder voltar Não, para o claro, é começo, antes da pode ir até o internet, viu? final. Esse livro é antes da internet. Não, ele é bem antes da internet. Então, mas tá Mas já ali, existe assim. a ideia. Então tá ali a ideia do hipertexto também, nesse jogo da amarelinha, né? Se vai e volta, vai e volta. Aí cansa, desiste, para, larga, vai fazer outra coisa. Então, esse livro é muito legal, esse livro que serviu de inspiração, assim, para a gente fazer esse site que vai e volta, e às vezes vai para a mesma página, às vezes não vai para página nenhuma. Então, eu super recomendo que você leia, assim, se você quiser continuar nesse caminho do hipertexto. Esse livro é muito legal. Eu confesso que eu nunca terminei de ler ele. Ele é tipo a Bíblia, assim, que você abre e lê um salmo. Mas ele é bem legal, justamente por causa dessa brincadeira. Vou colocar o nome aqui. Deixa eu ver isso. Então, é isso, essa referência, assim, que não foi o que surgiu da nossa cabeça. Surgiu primeiro desse livro, que eu sempre recomendo quando a gente fala de internet, esse livro sempre vem na minha cabeça. Ele, como a Elizabeth falou, não tem nada a ver com internet, ele veio muito antes. Ai, que bacana, eu vou procurar para ler com certeza. Não, e assim, na verdade é uma coisa muito doida, né? Para a gente chegar nisso aí, a gente trouxe várias referências de tudo, né? Das nossas construções. E o seu trabalho é isso, né? Um grande golpe de referências suas, né? Isso que é interessante, porque na obra de um artista, seja escultura, performance, existe a referência, mas às vezes ela está muito imbricada, muito misteriosa, né? E quando ela é assim de pronto, é muito gostosinho, assim, sabe? Falar, nossa, cara, olha que doida, ela foi lá comer um PF, que seria o mesmo PF que eu iria comer, sabe? Isso é muito massa, porque te leva, né, que a Lari falou, né, um momento, te leva para suas próprias memórias, né? E aí, pensando memória, assim, né, construção de história, eu queria te fazer uma pergunta, porque, como você disse, são memórias fragmentadas, e a construção de memória, né, ao longo da história, assim, ela é imparcial, né? Que, na verdade, ela não é imparcial, porque ela, enfim, se a gente for pensar a narrativa histórica, né, ela tem uma demanda, ela tem um porquê disso existir. E aí essa construção do seu trabalho, ela tem porquês dentro do seu porquê, né? E aí, pensando em discutir uma memória de forma crítica, né, e até pensar que esta memória sua, ela é parte de um contexto, como se você acha que esse teu trabalho, ele é uma contranarrativa. Não sei se você me entendeu, se foi muito, assim, abstrato, mas de pensar isso também como uma contação de uma nova forma de falar sobre arte, saca? Sim, cara, com certeza teve um pouco essa proposta, assim, de até sair um pouco desse lugar que a internet está hoje, né? Da informação estar, assim, muito voltada para vender, de querer construir relações para vender. Então, quis realmente fazer essa coisa. Até quando eu olhei, eu até pensei assim, gente, é até um pouco cafona de tão sentimentalista que é esse documento, pelo menos assim, do meu ponto de vista, porque é tão íntimo, tão pessoal, que eu pensei assim, nossa, será que as pessoas vão achar cafona? Mas era essa a proposta, com certeza, de seguir esse formato que vai contra essa orientação que a internet está nesse momento, né? Hoje, assim, minha impressão, né? Pode ser que o filtro bolha influencie de alguma forma, mas assim, saiu um pouco mesmo dessa internet, com certeza. Teve essa intenção. Eu achei um nome incrível também, porque eu acho que é um pouco isso, assim, essa formatação de e-mail, essa coisa meio careta, assim,
E a carta é algo pessoal, né? Mas também não é que leva para esse íntimo, então também não é nem carta nem e-mail. Mas é uma carta também no sentido de que você está dizendo alguma coisa de si, né? Falando sobre o que você viveu, né? E também só um relato de diário, né? Porque eu acho que você podia falar isso um pouco, desse processo, assim. E Tô na interrompendo, verdade assim, para até te provocar a falar mais um pouco. Porque no início tinha uma coisa meio de diário, né? E aí sim. foi tomando outra forma. Pois é, até essa coisa do nem carta nem e-mail é porque, na verdade, não é nem só uma coisa nem só outra, porque é muito carta e muito e-mail ao mesmo tempo, né? Assim, e o diário, realmente, quando eu estava aqui, eu escrevi muito diário, assim, eu não conseguia quase desenhar e pintar, mas eu fiquei escrevendo muito, muito, porque eu também estava muito frustrada que eu não estava conseguindo pintar e desenhar muito, então eu escrevi, foi um momento que eu escrevi, acho que eu escrevi os 3 diários aqui, e aí teve até esse momento, né, que eu fiquei tentando blocar nesse arquivo digital fotografias do meu diário, também teve essa versão, teve várias versões, assim, né, teve essa versão que era, tipo, várias fotos do meu diário, assim, tipo, uns 30 hipertextos, que era isso. Aí eu fiquei, cara, não. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria, embora não sendo tão literal assim, trazer o meu diário para o arquivo, porque eu queria que ele fosse esse arquivo que pudesse ser revisitado também, de uma forma meio nostálgica futuramente, né? Então, eu queria que ele chegasse para o outro que tem o desejo de fazer a residência, mas eu também queria que eu pudesse voltar para ele com um olhar de diário e pensar assim, nossa, era isso que eu estava sentindo, era dessa forma que eu estava vendo a situação como um todo ali naquela narrativa que eu construí e em cada item, sabe? Foi uma coisa meio sentimental. Teve várias coisas que eu coloquei também como link lá e depois falei, nossa, tá muito sentimental, muito cafona, deixa eu tirar isso aqui. Tá muito pessoal a experiência, não. E também, assim, foi uma ajuda também nessa questão, assim, puxando para a questão do diário, que é uma coisa íntima, né? De desconstruir algumas coisas pessoais também, né? Tinha uma folha do meu diário que era isso, tipo, toda viagem também é uma viagem de autoconhecimento, outra coisa extremamente cafona que ia ter e não foi para o arquivo. E aí, tipo, também teve um pouco essa intenção, né, assim, de usar esse arquivo para poder sair de alguns lugares que eu estava emperrada, tipo, essa coisa assim de exposição, né? Embora eu me interesse muito pelo digital e hoje em dia a comunicação no digital está muito de você ir fazer selfie, gravar stories, né? Tanto na questão profissional, né, para você que tem uma empresa que está indo para o digital, ou para o pessoal mesmo, né, as pessoas já estão mais familiarizadas, essa coisa da privacidade não está assim, as pessoas não têm tanto apego. Então, eu quis fazer esse documento também um pouco para eu sair um pouco desse lugar de ter medo de expor o que eu pensava, entendeu? Então, eu pensei assim, cara, quem vai ver esse documento? Acho que quase ninguém vai ter curiosidade de fuçar as minhas coisas mais pessoais. Então, vou me soltar aqui nesse hipertexto, entendeu? Vou colocar uma folha do meu diário, que para mim seria, meu Deus, uma folha do meu diário, tipo, entendeu? Então, a experiência me ajudou, assim, em vários níveis, assim, sabe? Não só da questão da curiosidade, de estudar temas que eu tenho interesse, né? Que essa coisa do desenho, essa coisa de escrever, mas também foi quase uma terapia também fazer esse documento. Acho que eu viajei bastante. A Elizabeth está com a mão levantada. Oi, peraí, deixa eu... Oi! Oi! Bom, eu tenho algumas Aí, terapia. para dizer, né? Primeiro é sobre esse íntimos, né? Eu chamo de íntimos. Na verdade, esse é um conceito que eu venho desenvolvendo há muito tempo, né? Porque eu sou antiga, eu sou do tempo das amarelinhas, né? O Júlio Cortázar é uma pessoa assim que eu amo, né? Então eu venho desenvolvendo esse conceito de íntimos, que eu articulo com o feminino, íntimos do feminino. E o íntimo, se você vai lá no sentido dele, é aquilo que é tão oculto, tão recôndito, que é uma aposta, mas você nem chega a alcançar. Então, eu gosto muito dessa história do íntimos, principalmente, mas não só, quando você articula o feminino, né? Porque o feminino é aquilo que se fala, se expressa através do enviesado, né? Das entrelinhas, vide Clarice Lispector.
Então, eu queria destacar essa coisa do íntimos, né? Segundo tudo isso que ela achou que era cafona, eu acho muito interessante, né? E a outra coisa é a questão do diário. Bom, eu dou um valor muito grande ao diário. Bom, eu sou psicanalista, então eu estou interessada no inconsciente. O inconsciente é aquilo que, quando você se distrai, você diz uma outra coisa, não é? E aí eu acho que o diário, a gente usa uma expressão que é topologia, que é o estudo dos lugares. O Escher, ele dá bem a medida dessa topologia, né? Com aquela banda de Möbius, né? É o psíquico, é uma coisa que entra por dentro da outra, não tem fora nem dentro. E eu acho que o diário fornece uma topologia para o inconsciente, porque você vai... Agora não é mais, porque o diário agora ele já virou até objeto de arte, né? Vamos dizer assim. Ele já se tornou público, mas o diário ele fazia parte do íntimos. Então, era aquilo que você nem ia mostrar para ninguém, né? E morria de medo quando mamãe achava, né? Não é? Porque mãe, pelo menos, não sei se as de hoje, mas mãe é uma coisa assim que eu acho que não tem nem de hoje, nem de ontem, né? Não, tem sim, tem sim, tem sim. Eu discordo de mim mesma, né? Mas o diário, que ninguém ia ler, ele vai te dando uma possibilidade de você falar sobre si certas coisas que você nem sabe. Tanto que, se você escreve e não lê, e depois você lê, isso aí vai custar um preço de angústia, né? Você vai, olha aqui, aquilo que eu pensava já estava lá, dito e escrito. Então, eu adoro os diários, né? A Pat Smith, por exemplo, a escrita dela é meio diário, né? Ela vai escrevendo, aí vai contando só garotos, aí ela conta da experiência dela, e por aí ela vai, sem falar nos diários da Virginia Woolf e de tantos outros. Aí era isso, estou gostando muito das coisas que a Raquel está falando e de vocês também. Aliás, eu adoro esse nome, Casa da Pau Brasil. Desde o primeiro momento eu fiquei pensando nesse da Pau Brasil. Então, gente, era isso que eu queria falar. Obrigada aqui pela oportunidade. Adorei. Você sabe que você está no hipertexto lá, né? Não estou te ouvindo. Tá no mudo. Legal. Eu estava tentando, né? Então, o analisando que eu atendi por último, não podia desmarcar, mas o último eu consegui desmarcar para poder aparecer aqui e me aproximar mais dessa Casa da Pau Brasil. E de São Paulo. Eu vou em novembro aí. Eu vou na Bienal e na exposição da Maria Martins. Já aproveita e visita a casa também, ó. Olha só, o Rafael levantou a mão, mas tinha uma pergunta antes, Rafael. Então, vou fazer a pergunta para a Raquel e depois você. Pode ser? A vocês. Venha. Tem uma pergunta, Raquel, no chat. Raquel, quer que eu leia? O que moveu você a escolher o hipertexto como instrumento para a construção e exposição do seu processo criativo? Depois é você, então, Rafael. Eu sou a louca da internet, desde sempre, assim. Eu sempre adorei tudo que acontece na internet. Para mim, assim, o mundo da internet é, tipo, um momento de introspecção ali, eu adoro. E o hipertexto surgiu disso, assim, também por uma questão de comunicação, porque, embora eu seja uma pessoa muito tagarela, eu sou muito tímida. Então, o hipertexto, para mim, assim, é um lugar que eu me sinto confortável para tentar me comunicar, sabe? E serve de inspiração também por isso, porque é uma coisa introspectiva que eu posso ficar ali dentro experimentando comunicações e posso entregar.
para alguém se eu quiser, sabe? Ou não, ou morre ali. Então, por isso, dessa forma me inspirou o hipertexto, porque me sinto extremamente, me identifico muito com essa forma de comunicação. Rafael, O Rafael vai falar? quer falar, Rafael? É porque você levantou a mão. É que eu bati palma. Não... Ah, não sei se eu respondi, né? Respondi, Rafa. Oi? Respondi? Não, foi outra pessoa que mandou outro Rafa. pelo foi a Carolina. Pelo chat, É porque ele levantou a mão, achei que ele tinha levantado a mão, mas ele Não, bateu é que eu tinha palma. batido palma. Mas, assim, com relação a esse lance, que eu não conhecia mesmo o hipertexto, fui conhecer agora o que era. E achei interessante porque eu acho que é uma forma que até que a gente pode usar para, sei lá, analisar música. Cada um, né, tipo assim, pode fazer uma análise de texto usando hipertexto também, expressar ali, divulgar o que achou daquele texto, botando os links e tal. Eu achei muito legal que dá para você realmente ou fazer uma análise rápida, passar pelos links rápidos, assim, ou então realmente perder bastante tempo ali lendo, dar uma pausa e tentar ler o diário ali, de alguma forma. Eu achei bem legal e eu espero que tenha mais aí para a gente ver. Ah, que legal. Eu anotei algumas sensações que eu tive, porque esse trabalho, nossa, me deu, assim, muita onda, assim, ele deu muito material, sabe? E eu fiquei pensando, assim, que essa questão dos títulos, né, me lembrou aquela coisa de livro, que eu volto no índice, ai, qual é aquele capítulo que tem a mulher deitada? Me lembrou essa coisa do livro, de voltar, me remeteu a essa questão do livro. E tive essa sensação, né, que é a coisa que é ler o diário de um artista. E eu acho isso maravilhoso, porque é muito... Assim, eu penso que é muito complexo, né, esses caminhos de construção do artista. Então, você poder ver toda essa sua construção como artista, poder ver esse artista sendo dissecado, né? Seria assim, é muito precioso, assim, eu acho muito belo. E eu fiquei com uma questão, uma coisa que confundiu a minha cabeça e que eu jogo para você, Raquel, assim, deixa eu ver se eu vou conseguir dizer. Geralmente, particularmente, eu leio diários de artistas. Então, tenho diário do Tarkovsky, que eu falo, ai, meu Deus, o que ele escreveu? Como é que ele criou aqueles filmes maravilhosos? Aí eu vi o diário de uma atriz, que é incrível, que eu não consegui ler, porque é em francês. Então, assim, que eu acho preciosíssimo. E aí eu fiquei lendo essa espécie de diário e fiquei pensando, nossa, eu estou lendo diário... assim, dentro da minha experiência, né? Eu estou lendo o diário e qual é a obra? Ah, mas a obra é o próprio diário? Então, será que o objeto é você mesmo, a obra de arte? Que eu fiquei pensando nesse objeto, sabe assim, Raquel? Eu fiquei, nossa, mas será que é um processo de alguma coisa, né? De uma obra de arte, talvez, não sei se... Então, qual é a obra de arte? Não, o trabalho é a obra de arte. Então, eu fiquei pensando de você ser a obra de arte e que talvez esse trabalho seja um trabalho sobre a experiência humana. Assim, sabe? E eu entrei nessa onda. Eu falei, nossa, então a Raquel é o próprio objeto de obra de arte. E, enfim, não sei o que você pensa sobre isso. Assim, o diário é a tua obra, a obra seria você ou é outra coisa que ainda não se apresentou? Amanda, chocada com essa sua pergunta, que é muito divertida, mas dá medo também, assim, muito interessante, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, né? Eu acho que se eu tivesse pensado dessa forma que você falou, Deus ser obra de arte, eu não teria nem saído nada no papel.
Eu pensei muito assim, como a informação mesmo, ser obra de arte, o pensar em informação, mas eu acho que está mais nesse caminho que você falou, é uma coisa, eu vejo esse documento como uma ideia, um fio de uma ideia que está crescendo para alguma outra coisa, é como se fosse uma fotografia de uma ideia, sabe? Que eu não sei ainda direito o que que é. E aí eu não queria perder esse fio, porque eu quero continuar ele de alguma outra forma. Então, eu vejo a inspiração na informação, na construção de informação, vejo a informação como uma ferramenta para a arte muito interessante, principalmente no digital. E aí eu queria fotografar essa impressão que eu tive aqui na residência, essa relação que eu tive com informação no digital, para segurar ela para seguir num outro fio. Acho que era um pouco isso, mas que louco isso que você falou de ser arte. Eu já estou assim, gente, que doido, que interessante esse olhar. Sabe uma coisa que me veio vendo a Elizabeth, a Amanda falando, é sobre a experiência, porque eu acho que a gente, nessa pandemia, a gente começou a se acostumar a se conectar por telas, e é um plano, né? É um plano. E a gente meio que abstraiu a profundidade, a pele, o toque, todas essas relações mais profundas que a gente tem de se relacionar com o outro, né? Seja a proximidade, o gesto. Eu acho que o que você fez foi justamente pegar o texto, que é esse plano, e dar profundidade a ele da sua experiência. Então, eu acho que se conecta, assim, com a sua vida, com a sua experiência. E aí, por isso que ele é tão... Porque por isso que ele chama, porque a gente quer esse nível de experiência mais profunda, né? A gente precisa disso. Então, eu achei muito bonito nesse sentido também, de aprofundar o texto pela experiência, pela sua experiência, pelo seu olhar, pelos caminhos que você percorreu, as conversas, mesmo no WhatsApp, mesmo criando um fluxograma, assim, são as suas experiências, né? O seu percurso ali. Achei bem legal isso também. Que lindo! Então, eu acho que tem a ver, acho que tem a ver, assim, com o que a Amanda perguntou. Eu acho que eu daria o palpite que é totalmente você esse hipertexto. Vou pegar esse gancho só porque acho que o processo de residência é algo que promove muito isso, né? De tirar assim, o foco na obra para o foco para a vivência mesmo, né? Da artista. Nada, fiquei pensando como exatamente o que me agradou muito é de poder ver você nesse processo, e aí quando você está tanto falando assim, isso é brega, corta, que piegas, é exatamente onde você está se sabotando para mim, assim, porque em vez de mostrar ainda mais a sua autenticidade, né, que você está ali, claro, existem filtros. Isso mesmo, está se sabotando, mas ela foi adiante. Não sou terapeuta, estou livre para falar o que eu penso aqui, mas minha mãe é psicóloga, então cresci ouvindo essas coisas. Acho que, claro que existem filtros, né? Você pôs as 30 páginas do diário fotografadas depois, você tirou, pensou numa experiência que é digital, enfim, acho que existem filtros possíveis, mas esse de, assim, não querer mostrar quem você é porque não vai ser interessante para o outro, acho que não tem nada pior do que você fazer isso, assim. A gente se capa, mas a coisa busca a gente, né? E eu acho que é interessante você falar isso, Marina, porque a residência tem muito a ver com isso, né? Com se ver dentro de um processo, né? Achei interessante trazer isso, assim. Como eu sou muito tímida, Marina, assim, em exposição, foi tipo assim, esse primeiro hipertexto aí, colocar o pé, a pontinha do dedo na água, sabe? Tipo, vou colocar a pontinha do dedo na água e ver o que vai acontecer. Aí depois, de repente, eu vou emergindo mais nessa ideia, assim, mas interessante. Obrigado por vocês darem também essa perspectiva, né, de ver que pode ser interessante colocar mais a experiência pessoal, né, no documento. Eu acho que ela até já está dada no documento, mas é que tem uma coisa disso de quando vira obra, né? Quando vira público,
Você descobre que a experiência íntima de uma pessoa também se rebate na vivência do outro, né? Seja na empatia, seja em algo que você se reconhece, ou, né, descobrir a diferença, né? Aquilo que é íntimo não é só seu e exclusivo de seu interesse, ele pode ser de interesse, enfim, de todas nós que estamos aqui que se interessaram por abrir mais do que o primeiro link do hipertexto, né? Então, porque tinha algo de curiosidade ali para ver. E que não é só um voyeurismo, tem um envolvimento, né? Ficou uma informação perdida aqui para mim, se esse trabalho seu foi divulgado só para a gente aqui, os interessados nesse processo, né, essa abertura do seu processo, ou se ele já foi para outros lugares, sabe? Se houve uma outra divulgação disso. Da nossa parte, só para quem está aqui no evento mesmo, mas se vocês vão passar adiante, aí é um mistério que nunca saberemos. Quer dizer, eu não vou saber, eu acho. Não, que eu fiquei pensando sobre as possibilidades, né, de... exposição não era a palavra que eu queria dizer, mas pensando que você, que é uma artista do desenho, da pintura, tem formas específicas, né, de exposição, né? Claro que dá para você, né, dependendo da curadoria e da tua prática artística, reverter, né, processo, colocar outras formas de se expor uma obra de arte. Mas a Lia colocou uma coisa no chat muito bom. O que é obra de arte, né? E como se expor isso, enfim, a gente já está nessa discussão faz um tempão e a gente não tem resposta nenhuma, porque e o que é, né, isso, essa construção toda. E aí eu fiquei pensando assim, que seria muito louco se eu estivesse passando na rua e tivesse um QR Code assim, ó, enorme, e aí quando eu apontasse fosse para isso, sabe? Eu ia ficar impactada assim, tipo, nossa, olha aqui, olha essa menina, nunca vi na vida, e aí vai sendo construída essa memória junto com você de uma pessoa assim, totalmente estranha, sabe? Principalmente pensando na cidade de São Paulo, né? Que é esse burburinho de gente, né? E de experiências. E aí seria uma troca de experiências, assim, transcendental quase, sabe? Você de um lado passando uma informação e a outra pessoa captando, sem ter essa aproximação que a gente teve, sabe? Essa aproximação conectada, né? Olha, toma isso aqui e navega, e mesmo que as navegações sejam diferentes, ela foi posta, né, para gente. E aí pensando também em outros tipos pensando como isso poderia ser visto, né? Se você pensa em, sei lá, mande seu e-mail, colocar no Instagram, né, no Facebook, sei lá, mande seu e-mail, meio misterioso, assim, aí a pessoa vai lá, coloca o e-mail e você envia isso para ela, sabe? Tipo, numa exposição, ter um computador, ou sei lá, sabe? Fiquei pensando se você investigou essas formas também, sabe? Gabi, eu não investiguei, eu confesso que eu fiquei tão dentro desse processo mesmo, da construção desse arquivo, que eu não tive esse momento, né, de pensar nesses destrinchamentos, assim, mas eu acho muito interessante, inclusive tenho vontade de fazer essas relações mesmo, e me interessa muito essa questão de relacionar com a cidade mesmo, né? A arte digital. Eu acho muito interessante essa proposta de juntar as duas coisas, e essa coisa aí entra para uma coisa meio de voyeurismo mesmo até, né? Mas é interessante mesmo você se relacionar com uma coisa íntima de uma pessoa que você nunca viu, né? Eu acho interessantíssimo, assim, muito interessante criar essa relação junto com a cidade. Eu queria comentar que vocês perguntaram, né, se só tinha sido divulgado para gente. Só que enquanto vocês estavam falando aí, eu já mandei aqui no Instagram para um amigo que está aí no meio da coisa. Eu falei, vixe, já está no Instagram. Nem sabia se podia, mas é isso, já está lá. Aí se alguém que está aqui já manda para outra pessoa, já é um outro hipertexto, sabe? Já gera várias outras conexões.
E eu tive a mesma percepção da Gabi, assim. Eu fiquei, nossa, imagina se tivesse, tipo, um negócio assim na rua, que aí você coloca o QR Code e aí te aparece um monte de informação, ou, tipo, só uma playlist, sabe? Já gera toda uma outra situação que é maravilhosa. Mas eu acho que é inevitável que esse hipertexto continue a se construir, né? Porque, tipo, você já deu pra gente. A lei da internet é, tipo, tá aí, então tá bom, posso mandar para quem eu quiser. Não que eu vá fazer isso mais, tá? Eu só mandei pro Rod. Inclusive, ele pediu para te agradecer, porque ele não veio aqui e ele não sabia, mas agora ele sabe e agora ele viu também. Lia, você pode tudo, até porque você está no documento também. Então, se você quer compartilhar, compartilhe à vontade. E realmente, assim, a experiência também só existe por causa de todas as pessoas que eu encontrei aqui, a oportunidade de visitar a residência, de estar na residência, né? Então, assim, realmente eu não vejo como uma produção individual, é uma produção coletiva mesmo, assim. Então, realmente eu não acho que, embora tenha muita coisa pessoal, que é da minha autoria, né, o que está ali. Então, assim, eu super acho interessante também que se propague, quem achar interessante enviar, né? E realmente seguir dentro dessa lógica do hipertexto mesmo, né? De construindo novas associações esse documento. Eu acho muito interessante e achei muito legal você ter mandado para o Rod. E vocês, Jéssica e Juliana, o que vocês acharam? Bom, eu adorei, assim, foi um processo intenso. Eu achei muito interessante, e acho que todas as falas também, acho que várias coisas bate para a gente também no sentido desse processo todo, né? Sempre o que fazer, porque como a gente fica muito no processo, acho que essa pergunta da Gabi, essa provocação da Gabi é boa, assim, né? Para onde a gente vai, né? E é muito legal também ver a gente através de você, né? Porque você traz o tempo inteiro também essa relação, né? Aqui, e é muito, muito interessante. Eu achei um processo, porque eu não tinha familiaridade nenhuma com o hipertexto e com as coisas que você trazia, eu ficava te perguntando e tentando entender. Mas foi ótimo, assim, também, porque teve, ao mesmo tempo, uma confiança, assim, tinha hora que eu falava, gente, Raquel, o que a Raquel vai fazer? E a Raquel, de repente, ela saía, assim, com umas luzes, assim, umas pérolas, assim. Porque a gente não tem um processo, a gente não chama de orientação, né? A gente chama de estar junto na experiência também. Eu sou artista, a Jéssica também, claro que todo olhar de fora, né, é também um tipo de orientação, né? Cada um traz a sua experiência, então, mas a gente deixa muito livre, né? O processo de cada um, assim, a gente dá umas pitadas, e alguém também perguntou sobre fechar, a gente falou, Raquel, fecha alguma coisa. A gente falou assim, fecha alguma coisa, assim, acho que isso fez parte do processo dela, a gente sabe que aquilo não está fechado, mas, tipo, tinha uma coisa, tipo assim, fecha alguma coisa para a gente poder, porque, né, eu acho que tudo que, né, você dá uma margem, sei lá, você tem um rio, você margeia esse rio e é desse rio que a gente vai falar, né, dessa margem, né, assim, não é tudo, né, é algo dentro disso. Então, e eu acho que desde o momento quando ela trouxe, ela já vinha escrevendo diário, né? A gente falou assim, Raquel, esse diário tá aí, você tá, né? Você tá produzindo, ele tá aí. E a gente, na verdade, a gente falou muito desse diário, né, Raquel? Assim, a gente pegava muito, a gente voltava muito a ele, que a gente percebia que ali tinha algo, não a forma, né, final, mas que ali, achei até interessante a Elizabeth trazer, assim,
porque havia algo ali precioso, assim, né, dessa coisa que a Raquel falava ali no diário e não falava para a gente tanto. A gente falava, cadê? O que está escrito aí? A gente ficava meio assim, o que está escrito aí? Conta para a gente. Né? A Lia ficou aqui também, o tempo com ela. Fala para a gente, lê esse diário para a gente. Tipo, a gente ficava provocando ela a expor, né? A fazer uma exposição aí para além do quarto dela, assim, né? Desse diário de fechado, né? Abrir, né? Então, e aí a Lia foi privilegiada, a Lia, ela leu tudo. Mas aí isso foi vindo, aí um dia, acho que tá essa conversa aí, né? A gente passou uma tarde inteira pirando, né? Não, põe essa frase, não, por que essa frase? E muito na palavra, porque ela trouxe muito a questão da palavra também. Porque poderia ser um hipertexto a partir de imagem, a partir de figurinha. Mas como tinham, por causa do diário também, ela tinha uma coisa de texto, né? E a gente começou a querer também entrar nesses textos, que tinham coisas muito interessantes. Acho que foi isso, assim. A Raquel tem um processo muito dela, muito íntimo, assim. Ela tá, né, com ela, meio caramujo, assim. E a gente respeitou isso também, sabe? Como a gente não tem essa questão desse resultado final, enfim, né, obra, ou sei lá o que for, que eu acho que não deixa de ser obra, gente, né? Claro, a gente está falando de uma maneira muito expandida, né? E agora a ideia do QR Code, Gabi, já mandei aqui no nosso chat, vamos espalhar QR Code, vamos fazer uma exposição pública. E eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que tem essa coisa também. Botar um QR Code no MASP, assim, ó. Pá. Exato, expandir, né, essa relação, né, com a exposição, né? É público e está no virtual e tá no íntimo também, né? Eu acho que isso tudo se conecta, assim. Para mim também é surpreendente, vou ser bem sincera, assim. Ver agora e ver também o retorno de você também é surpreendente. Porque a Raquel é isso, ela são umas pérolazinhas, assim. Eu também sinto isso, Ju. Porque eu acho que o processo também ele foi para tantos lugares, né? E aí, eu acho que quando chegou nisso, não sei, eu acho muito bonito, assim, Raquel, porque realmente foi aquilo que eu falei para você, eu acho que você encontrou, assim, o caminho e foi assim, sabe? Você estava numa coisa, de repente você foi para aquilo, para isso, né? E aí eu fico pensando como que isso realmente tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu jeito, sabe? De lidar com as coisas, assim. Tem muita conexão, então isso que eu acho muito bonito, assim, porque você veio para cá totalmente aberta, né? Pirou o cabeção do que sair, o que sai, vou para um lado, vou para o outro, e de repente você encontra esse caminho que é totalmente justo e honesto com o que você estava buscando desde o início. Se a gente pega no início de quando você chegou aqui na residência, esse mapa mental, né, assim, com aquele tanto de coisas que eu olhava e ficava assim, meu Deus, nossa, como que faz, né? Com isso tudo. E massa, né? Tipo assim, é isso. Aí agora pega esse final, né? Final entre aspas, que você consegue reunir tudo isso que estava batendo em você num lugar só, né? E aí eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente falou, assim, em relação a entrar nesse lugar da exposição, né? Assim, mas de uma forma que é confortável para você
e que você acessa o outro, sabe? Tem a ver com a experiência mesmo, eu acho. Você sempre falando, né, assim, da questão do coletivo, de como que isso, né, passa por você, assim, a coisa de estar em relação com as pessoas, e você chega até essas pessoas do seu jeito, né, assim, então, acho que isso também é muito importante, assim, dentro desse processo todo, né, então, eu acho que a gente já falou muitas coisas também, assim, do próprio documento, né? Assim, igual a Ju falou para mim e para a Ju também é maravilhoso, assim, é o seu olhar, né? Sobre uma coisa que a gente propõe aqui na casa e aí você traz isso, então para a gente também é super interessante. Enquanto eu estava fazendo esse documento também, eu me senti assim, modelando uma massinha em conjunto, com todo mundo que estava na casa e com todo mundo que eu tive a oportunidade de encontrar em São Paulo, e com todo mundo que eu falava na internet e me davam feedback, os amigos, as pessoas daqui. Eu senti muito como se fosse isso também, sabe? E em vários momentos também, cara, tipo, vocês eram extremamente acolhedoras ao mesmo tempo que vocês davam espaço para eu descobrir o meu processo ali, né? De uma maneira realmente introspectiva, como eu sou mais assim, de ficar ali fechada, como vocês já falaram. E eu acho isso muito rico também na experiência da residência de vocês, sabe? Porque existe um acompanhamento. Em nenhum momento eu me senti assim também, eu estou numa casa largada em que as pessoas fazem arte cada uma na sua bolha. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia com muita vontade para criar o meu próprio processo e ficar sozinha se eu quisesse, sem falar com ninguém sobre um dia. Ou se eu quisesse conversar, eu sabia que eu ia ter com quem conversar e ter um feedback, ou trocar ideia como seres humanos, esquecendo a questão da arte, tomar um café. Então, poxa, muito legal, Jéssica e Juliana, ouvir também isso. E realmente, assim, né, teve vários momentos, assim, que eu fiquei, caramba, tipo, é isso mesmo, né, e vocês super, tipo, acolhendo e acreditando também, né, porque vocês acolhem também, assim, não só falando da minha experiência pessoal, mas do que eu vi também dali e das outras mostras que eu assisti, vocês realmente acolhem as ideias também, né, essa coisa da ideia em processo, da ideia em construção, que é muito legal, né, porque aí você consegue realmente, assim, ter pessoas com quem trocar sobre uma ideia, né? É muito bacana também. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Assim, a gente acho que a gente já está caminhando assim para finalizar, mas também acho que esse espaço aqui é só uma abertura para que a gente possa continuar também, né, trocando de outras formas. Acho que, né, a gente já foi ótimo assim conhecer todas vocês que estão aqui como provocadores, também as pessoas que estão participando. E acho que é isso, quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer a Raquel pela partilha maravilhosa, e muito feliz, assim, que a gente tenha chegado nessa mostra dessa forma, né, assim, tão bonita, tão sincera, né, com você mesmo. E esse encontro vai ficar gravado também, a gente disponibiliza pelo nosso Instagram, é só acessar o canal da casa no YouTube. E aí seguimos, agora a gente também entra numa 5ª temporada de residência artística, vem mais 2 artistas aqui para casa, então no final de novembro a gente também vai fazer uma outra mostra de processo, e aí eu quero convidar também para vocês acompanharem essas ações da casa. Pelo Instagram, a gente sempre está alimentando tudo ali. E é isso, quero agradecer mesmo. Obrigada, gente, pela presença. Quer falar, Ju, também? Eu acho que é isso, assim, agradecer todo mundo, agradecer também a Marina, a Larissa, a Gabi, Luciana e a Lu, que toparam,
né? Eu acho que também, acho que pode, Raquel, continuar também com aí um link entre vocês, né? Porque eu acho que com a Marina já tem outro projeto, mas também eu acho que é legal para ela continuar desenvolvendo, né? Eu acho que isso a troca começa aqui, mas eu acho que pode, né, seguir aí outras, A gente seguir a sempre relação. pensa assim nesse programa de residência, como que a gente pode expandir para além daqui da casa, né? Então, assim, Raquel está finalizando o período dela aqui, mas como que a gente vai continuar em alguma relação? A Lia já saiu, mas assim, a gente já está puxando ela de volta para casa, para outras coisas. Então, eu acho que esse encontro aqui é um pouco isso também, né, bater cabeça também para a gente pensar como que a gente pode estar juntas, né, nesse momento, assim, quais são esses pontos em comuns que temos, né, aqui. E aí eu acho que é só um motivo mesmo para a gente continuar, né? Eu queria agradecer também, gente, muito, assim, vocês que ficaram com a gente, as meninas que aceitaram vir também, provocar com a gente, os meus amigos e as pessoas novas também que se identificaram com a gente aqui, com a pesquisa, né? E é isso que as meninas falaram também, quem quiser continuar trocando, vamos continuar trocando também. Quem quiser mandar um documento de hipertexto, pode mandar que eu vou adorar. Ou qualquer outra mensagem, assim. Vai ser ótimo. E obrigado mais uma vez. Então, massa, gente. Um beijo, boa noite para todo mundo e seguimos. Ok, bons sonhos para todos nós. Um beijo. Boa. Boa noite, parabéns. Adorei. Vocês conseguem Obrigada, achar, o pessoal que gente. perguntou do meu contato, tem lá no Instagram da Casa da Pau Brasil, o meu também, se alguém quiser fazer contato por lá. Tá bom, A gente gente? sempre está marcando, né? Quando a gente posta assim, a gente marca todo mundo, assim. Então, vamos ir se adicionando todo mundo, que a gente segue no Instagram também. Ótimo. Então, beijo, gente, boa noite. Boa Obrigada. noite. Até Bom mais. ver vocês, Gabi e Larissa também, rever. Beijo para todas. Gente, essas redes são ótimas. A gente já conhecia a Marina, a Lia, só juntando. Delícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Foi muito legal. Boa noite. Obrigada.